Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz e você está no canal Hora de Aprender Exatas. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos livros de física que mais me deram dor de cabeça. Eu achei interessante fazer esse vídeo porque eu quero mostrar para vocês que não é fácil para ninguém, tá? E eu também tive dificuldades, muitos relacionados com momentos da vida, o tipo de professor, como ele era abordado. Então eu quero passar isso para vocês para compartilhar um pouquinho de como é um curso de física ou de engenharia, né, que vai ser um sofrimento para todo mundo, dependendo das circunstâncias, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Lembrando, pessoal, que esse é um canal de nicho, então eu agradeceria muito se você conseguir deixar o seu like e se inscrever, porque você vai estar ajudando bastante para que a gente faça cada vez mais vídeos como esse, tá bom? Então, como eu falei, o livro, né, sempre depende do momento da vida que você tá, como o professor aborda o conteúdo. Então eu quero dividir um pouquinho com vocês, né, a minha experiência para falar um pouquinho como eu sofri no curso de física com alguns livros que me deram pesadelo. Mas na verdade o último livro você vai se surpreender, eu tenho certeza, porque não é um livro do ensino superior, é um livro do ensino médio e que me deu muita dor de cabeça. Acredite, você vai se surpreender com ele. Mas vamos começar aqui um pouquinho analisando primeiro o Moisés Nazenweg. Bom, quando eu entrei na universidade, eu não tinha uma base forte de física. Eu estudei em escola pública, tá? E o professor já começou o conteúdo com derivada e eu nem sabia o que era. Então foi muito difícil no começo, tá? Foi um sofrimento. E o livro que ele adotava era o Moisés Nazenweg. Eu tinha muita dificuldade com Moisés. Porque eu lia a teoria, até gosto da teoria dele, entendia, só que começava as demonstrações matemáticas e eu não conseguia reproduzir porque ele pulava passagens. E como eu era um estudante fraco, essa era a realidade, eu não conseguia acompanhar. Eu falava, caramba, o que está acontecendo aqui? Então eu tinha que pedir ajuda do desenvolvimento das partes algébricas e assim por diante. Não bastasse isso, os exercícios são difíceis. Então você precisa já ter um conhecimento sólido de física para conseguir resolver os exercícios desse livro. Eles são de intermediário para difícil. Então eu sofri muito no primeiro ano de física por conta do Moisés, tá? E não é culpa do livro, o livro é excelente, só que ele não era para mim naquele momento. Hoje eu leio o Moisés e vejo a qualidade que ele tem, mas na época mais me atrapalhava do que ajudava. Você vê, o livro é assim, você precisa de um momento específico dele na vida, né? Hoje eu adoro esse livro, mas na época foi um sofrimento. E o que eu fiz na época foi trocar pelo Halliday. Vou até pegar ele aqui, ó. Que é essa edição que eu não me livro dela de jeito nenhum, que é a edição de 2005. E aí eu gostava bastante, eu ia lendo no trem, né? Porque eu caminho até a universidade, né? Eu morava em Mauá, a universidade era na USP, né? Quase 3 horas de deslocamento. Na época, hoje tá melhor, tá mais rápido, né? Porque tem a linha amarela. Enfim, tô falando aqui de São Paulo, né? Se você mora em São Paulo, você sabe do que eu tô falando. Então eu ia lendo no transporte público e ele tem muito texto. E se tinha uma coisa que eu gostava era ler sobre física. Então ótimo, foi o último agradável. E ele tem exercícios separados por nível. Então eu conseguia resolver os exercícios de nível fácil e partir depois para os exercícios de nível intermediário, médio e assim por diante. Ok? Então esse foi o primeiro livro que acabou me dando dor de cabeça. Vamos para o segundo. O segundo é esse aqui, ó, que foi quando eu comecei a estudar física quântica, que é o Eisberg e Resnick, do Física Quântica, tá? Esse livro é excelente. Eu juro pra você. Você vai falar assim, mas você não tá falando que livro de dor de cabeça? Sim, o livro é muito bom. Só que o meu professor de física quântica, ele gostava muito da parte conceitual. E aqui tem uns exercícios que ele só faz a pergunta, né? Ele tem aqui, ó, ele tem questões, ó, vou até abrir aqui para vocês. Ele começa com questões teóricas e aí depois tem uma seção chamada problemas em que ele resolve, que tem exercícios aplicados. Essa parte dos problemas é tranquilo, mais ou menos, né? Entre aspas. Mas é matemática, tudo bem, você tem que fazer as contas e chegar no resultado numérico. As questões são perguntas teóricas que você tem que saber. Algumas são fáceis e outras dão um nozinho na cabeça. Você fala assim, e agora? E não tem resposta. E meu professor gostava de pegá-las para a prova.
Então eu falava, agora ferrou a minha vida. Porque não era simples responder. Então a gente tinha que pesquisar, tinha que ir atrás. Então deu bastante dor de cabeça esse livro aqui. Apesar de ser um livro muito bom de física quântica, eu recomendo ele para qualquer um, tá? Porque ele é bastante didático, bastante profundo. Eu adoro esse livro. E aí o que eu fiz na época foi tentar complementar esse livro com esse aqui, ó, de Física Moderna, do Paul Tipler, tá? Tem que tomar cuidado porque o Tipler também tem aquele de Física Básica, né? O volume 1, 2, 3, não. Esse daqui é um específico do Tipler, só de Física Moderna, um pouco diferente, tá? E aí ele também tem uma teoria muito boa, e aí eu ia tentando combinar um com o outro. Eu tinha que ler os dois para conseguir fazer a prova e entender o que meu professor queria. E não foi fácil, não, mas foi gostoso. Por incrível que pareça, foi um sofrimento agradável. Bom, aí passamos para o eletromagnetismo, que também foi um sofrimento, que foi... Meu professor usava o Griffiths, tá? E o meu professor de eletromagnetismo, ao contrário de física quântica, ele cobrava coisas profundas na prova, mas ele era um bom professor. O de eletromagnetismo era péssimo, 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 péssimo. Eu lembro que ele ficava mascando chiclete, fazendo assim, e apertando os slides, falando aqui, usa análise de Fourier. Pronto. Tipo, 10 segundos o slide, se vira. E era assim a aula dele. Aí ele dava aula, uns 20 minutos e ia embora. Era horrível, horrível. E na prova, ali não aliviava. Era só questões difíceis. Com muita matemática. Então foi péssimo o curso. Eu tenho pesadelo com esse curso até hoje por culpa do professor. E ele usava o Griffiths, que era um livro em inglês. Aí já dificultava mais ainda. Aqui não tem demonstração matemática nem nada. Aí o que eu consegui fazer indo atrás, eu descobri numa feira, uma feira do livro lá na USP, esse livro aqui, do Kleber Dal Machado, que é gigantesco, tá? São 3 volumes, gigantescos, só que ele faz todo o tratamento matemático passo a passo. Todo o tratamento matemático passo a passo. Então eu troquei imediatamente o Griffiths por ele, li a teoria aqui, inclusive vou deixar aqui no Lucard, quando eu falo de livros para você estudar eletromagnetismo, tá bom? E aí eu troquei a teoria do Griffiths por ele, que eu consegui entender muito melhor, e de um brasileiro, né? Em português, excelente livro. Só que tinha um problema. Tinha a prova, né? Então tinha um tempo que eu tinha que ler, não, mas não dava. O Griffiths são 20 páginas, isso aqui são 300, né? O que eu optei? Vou estudar por esse. Prefiro entender um pouco e tiro 5 na prova. E tá ótimo. É o que dá para eu fazer. Foi assim que eu sobrevivi no eletromagnetismo. De 5 em 5, 1% todo dia. É o que dá para fazer, tá? Eu não tinha ambição de acertar todos os exercícios. Eu queria entender pelo menos uns 2, 3 exercícios bem feitos para eu conseguir tirar uma nota razoável na prova e sobreviver ao curso, tá? Esse curso de eletromagnetismo para mim foi um pesadelo, mas sobrevivemos, né? É assim, não tem jeito. Bom, depois tem mais uma história de um professor com aula horrível, tá? E assim como a aula era horrível, ele adotou um livro que eu também não gosto muito, tá? Mas que a maioria das pessoas que estudam esse assunto gostam. Eu não sei como, não me perguntem. Que é Introdução à Física e Estatística, do Silvio Salinas. E engraçado que o Silvio dava essa matéria na época, mas por azar do destino, não foi ele que deu essa matéria para mim na época, o Salinas. Foi outro professor, que eu não me recordo o nome, fiz a questão de esquecer. E ele também não explicava nada, principalmente com as questões relacionadas às distribuições estatísticas, né? Porque você precisa saber estatística para entender física e estatística. Ó, que surpresa! Então, ele não fazia demonstração de nada da ideia estatística. Simplesmente, você tinha que calcular os microestados, os macroestados, os ensembles canônicos e não canônicos, sem entender direito o que estava acontecendo. E esse livro não facilita a vida. Eu não gosto desse livro, tá? Eu imagino que deva ter outros livros de física e estatística, porque não é a minha área de estudo, né? Mas eu acredito que deva ter outros livros de física e estatística que são melhores, que vão fazer as demonstrações matemáticas, explicar como você calcular os microestados, né? Porque você precisa descobrir a
a característica de cada problema físico, né? A descrição estatística para conseguir fazer a demonstração matemática, né? Para você calcular as grandezas. Aí você precisa saber lá, vai para gás ideal de Fermi, fótons, fônons, e foi tudo isso daí a matéria. E eu, sinceramente, vou ser honesto com vocês, eu não sei nem como é que eu passei nesse curso. Juro. Você pode perguntar assim, mas você está falando e nem sabe como. Não sei como. Foi extremamente difícil. Eu acho que muitas vezes eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Mas é um assunto gostoso, é legal. Eu acho que eu tenho vontade de revisitá-lo e aprender finalmente, porque eu acho que eu não aprendi muito bem física e estatística, tanto por causa do professor, que era horrível, como por causa do livro, que eu também não gostei. Ou talvez a culpa seja minha, né? Mas o último, por incrível que pareça, é o que eu falei, foi um livro de ensino médio. Aí você vai falar assim, não é possível. Você passou por física quântica, eletromagnetismo, física e estatística e está dizendo que o que mais deu dor de cabeça para você foi um livro do ensino médio? Sim, que foi esse aqui, ó. Problemas selecionados de física elementar do Saraiva. Por que ele me deu dor de cabeça? Bom, quando eu entrei num colégio tradicional aqui de São Paulo, né, para mencionar, e eu fiquei responsável pelas turmas de Olimpíada de Física, tá? E também para os preparatórios do ITA. Então eu tinha que dar um curso para eles com questões um pouquinho mais sofisticadas, né? E aí eles usavam esse livro aqui, o que a gente chamava de Saraiva, que é o nome do autor. E o que é esse livro? Esse livro é de uma editora chamada Mir, que depois foi publicado aqui por um cursinho do Bestseller, que publicava esse livro, da editora Bestseller, se eu não me engano, tá? Porque faz muito tempo que eu comprei esse livro. E a editora Mir, que você vê aqui, que está escrito Mir Moscou, ele é da antiga União Soviética, né? Então eles são exercícios selecionados bem antigos. E olha, aqui não tem teoria. Não tem teoria nem nada. São só questões, tá? São questões, aqui tem umas, quer ver? Deve ter umas 500 e poucas questões. Nem consigo ver aqui de tantas questões. Aí, ó, são 854 questões de física básica. Só que as questões aqui não são fáceis. Tudo bem, tem alguns que são tranquilos, mas tem exercício aqui que eu vou te falar que se você der para qualquer professor universitário aí com doutorado, pós-doutorado, eu duvido que vai conseguir resolver, hein? Tô falando, hein? Eu pago essa aposta, hein? Se eu selecionar um exercício aqui para um cara que tem pós-doutorado, eu duvido ele resolver. Porque se você tem... Aqui até tem a resolução no final do livro, que também às vezes nem é fácil de entender. Mas existem uns truques para você conseguir resolver esse tipo de exercício, que se você não viu uma vez, eles ficam bem difíceis. E aí, como eu tinha que fazer isso toda semana, era 2 aulas por semana, e 2 aulas para cada um, né? Para a Olimpíada e para o Física, então eram 4, e para o curso preparatório do ITA. Isso aqui me deu uma dor de cabeça gigantesca. Eu perdia muito tempo preparando aula e tinha que fazer, porque tinha que saber explicar para os alunos. Então tinha uma obrigação não só de entender para mim, né? Mas de conseguir transmitir esse conhecimento para outra pessoa também, o que dificulta, né, ainda mais. Então acreditem, Saraiva, da antiga União Soviética, foi um livro que me deu muita dor de cabeça. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo, se divertido, né? Eu imagino que vocês também sofram aí no curso de Física, Engenharia, né, de Exatas em geral. Se quiser, deixa um comentário aqui contando a sua história. Eu agradeço muito. Deixa seu like e se inscreva, tá bom? Abraços e até mais.